Eu vou dizer algumas coisas nesta manhã que penso que alguns de vocês nunca ouviram. Tem a ver com a Páscoa, tem a ver também com tradições que fomos habituados e elas não foram desmistificadas. Então na nossa cabeça estão coisas que não são bem assim, cronologicamente. Em primeiro lugar, quero vos dizer que o calendário judaico não é o nosso calendário. E esse já começa aí o grande falho, porque os judeus contam o dia a partir de que o sol se vai embora, ok? Aí conta o dia. Por exemplo, nós estamos no domingo, o domingo começou ontem para os judeus, ok? Ao final da tarde, domingo. Estamos agora, mas já passaram muitas horas do domingo. Para nós começou à meia-noite, correto? Para os judeus não, vem antes. Porque eles têm um sistema que nós não temos, o sistema lunar, ok? O sol e a lua é que tem a ver com, portanto, tudo o que está à volta. E depois os meses não são como os nossos. Eles têm, portanto, 13 meses. Nós temos 12, eles têm 13. E há o 13º mês é o mês para repor as horas que faltam e que nós temos a mais no nosso calendário. Então, a partir daí já há um grande erro em datas. Mas, vou-vos dizer, Jesus não morreu na sexta-feira, morreu na quarta-feira. Eu vou demonstrar, vou falar-vos disto esta manhã. Jesus não morreu, como muita gente pensa, diz Sexta-feira Santa, e por causa disso, por causa da tradição, há muita gente convencida, mas se Jesus tivesse morrido na sexta-feira, onde é que estavam os 3 dias e 3 noites que ele disse que estaria? Contem, vocês sabem fazer contas, não sabem? Não davam 3 dias e Jesus nunca mentiu. 3 dias completos e dias medidos como os judeus e não como os nossos. Está bem? Então, sábado, à tarde já é domingo. Sábado ao final, quando se vê 3 estrelas, conta-se logo o dia. Assim que no céu, olha para o céu, olha, já está 3 estrelas, já mudou, é outro dia. Era assim que eles faziam. Mas a gente vai falar agora outra coisa. Ontem eu postei no Facebook o que vou ler primeiramente e depois vou falar. Páscoa, passagem, é isso que significa. Palavra Páscoa, Peshá, passagem. Passagem da escravidão para a liberdade. O povo de Israel estava em escravidão. Eu, um dia, e vocês, éramos escravos do pecado. Mas por causa da salvação em Cristo Jesus, fomos libertos. E eu agradeço a Deus nesta manhã, porque Ele me libertou. Levanta a tua mão para o céu e agradece a Deus. Diz-lhe obrigado, Senhor, porque Tu me libertastes. Obrigado, Senhor, porque Tu me libertastes. Os israelitas tinham estado mais de 400 anos em escravidão. Não era uma escravidão qualquer. Não tinham absolutamente poder sobre eles mesmos. E vocês sabem que quem estudou a história sabe que com o tempo foi pior. Os israelitas chegaram ao Egito numa época boa, quando José, vocês lembram-se, na história bíblica, José era o homem que estava abaixo de Faraó. E por causa da fome que havia na terra, os egípcios chegaram a Israel e podemos dizer que tiveram um tempo áureo, um tempo bom, que acabou assim que os governantes mudaram e pouco a pouco ficaram a ser escravos dos egípcios. A Bíblia fala isto logo no Êxodo. Amém? Vocês lembram-se desta história. E durante 430 anos, aproximadamente, o povo de Israel esteve naquela terra escravizado. Mas Deus sempre, com os seus olhos naquele povo, Deus sempre com os seus olhos em ti e em mim. Deus continua com os seus olhos colocados na humanidade, porque Deus quer que todo o homem seja salvo e venha ao conhecimento da verdade. E eu agradeço a Deus porque os olhos de Deus estão colocados sobre ti e sobre mim nesta manhã. Os olhos do Senhor estão colocados sobre nós. Sente-te um privilegiado, sente-te uma privilegiada, porque os olhos de Deus estão colocados em ti. Sim,
em ti, que para alguns pode ser um anónimo, para alguns até dá igual que tu existas, mas para Deus não dá igual, porque Deus tem um plano, tem um projeto para ti e para mim, e esse plano já começou, aleluia, e Ele quer concluir esse projeto que começou em nós. Por isso Ele prometeu vir buscar a sua igreja, e eu estou à espera da sua vinda, tu estás à espera da sua vinda. Por isso nesta manhã nós dizemos: Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus, aleluia. E enquanto Ele não vier, a igreja de Jesus estará dizendo: Maranata, Maranata, Maranata. Jesus vem buscar a tua igreja e o teu povo, aqueles que tu estás preparando para se encontrar contigo. Então diga mesmo: eu sou um privilegiado, eu sou uma privilegiada, porque um dia Jesus Cristo vem buscar-me, aleluia. E os que estiverem vivos serão transformados em corpos gloriosos e subirão a encontrar-se com o Senhor nos ares. Os que estiverem mortos ressuscitarão. É isto que está escrito na palavra de Deus. Então nós somos bem-aventurados. Aleluia. Somos bem-aventurados. Mas também era a passagem do anjo destruidor que Deus tinha enviado para destruir aqueles que não estivessem debaixo do sangue do Cordeiro. E é interessante que Deus tinha mandado que o povo de Israel matasse um cordeiro, ungisse as ombreiras das portas, e a uma certa hora ia passar um anjo onde verificasse que havia sangue, a vida do primogênito era poupada. Onde não houvesse sangue, ia haver dor e ia haver morte. É isto que está no livro de Êxodo, amém? E o anjo passou por cima de muitas e muitas casas, mas também é verdade que muitos perderam os seus filhos primogênitos, até os seus animais primogênitos, porque não estavam cobertos pelo sangue de Jesus. E eu nesta manhã dou graças a Deus porque a tua vida e a minha vida está debaixo do sangue de Jesus. O sangue que nos limpa de todo o pecado, o sangue que nos purifica, o sangue que Ele pagou na cruz do Calvário pela tua vida e pela minha vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Então eu digo assim, a Páscoa judaica, sem dúvida, foi um acontecimento histórico importante para os israelitas, mas ao mesmo tempo que acontecia, e eu digo presente passado, porque aconteceu, então naquele momento aconteceu, era o presente para aquelas pessoas, para nós é o passado. Apontava já para o futuro. Aquilo que estava a acontecer ali, estava a apontar para o futuro. Estava a dar à humanidade uma lição muito grande. Estava a dizer algo à humanidade que iria acontecer. Ou seja, a Páscoa, prefigurava, ou seja, era uma figura, queria demonstrar algo que ia ser de grande valor, de grande importância. Para mim, o maior acontecimento jamais visto na história da humanidade. E todos vocês conhecem como eu, João 3,16, que diz: porque de tal maneira amou Deus o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não houve, não haverá acontecimento na humanidade tão importante como este, no qual Deus doa o seu próprio Filho, e Ele voluntariamente entrega-se como preço da tua e da minha salvação. E isto veio acontecer 1300 a 1350 anos depois destas palavras, desta Páscoa. Imaginem-se, tardaram 1350 anos. Entre 1300, vocês sabem que as datas aqui não é fácil ajustar datas às nossas datas, mas este período de tempo até que aconteceu e que veio mudar a história completamente.
A Páscoa para os judeus foi a libertação da escravidão do Egito, da opressão, da tirania, do flagelo. Para nós, seus discípulos, e para todos ainda, inclusive os que estão aqui nesta manhã que não conhecem Jesus, a partir desse sacrifício voluntário de Cristo, e quando tu o aceitas e reconheces Jesus Cristo como único, suficiente e verdadeiro Salvador, tu és salvo, assim como eu e muitos de nós fomos salvos no dia em que declaramos isto e convidamos Jesus a vir ao nosso coração. Amém? E tudo mudou. Então, nós fomos salvos, sim. Os israelitas foram salvos e nós fomos salvos do poder do pecado, das garras de Satanás. E é isto que significa a verdadeira Páscoa. É isto que significa a verdadeira Páscoa. E o apóstolo Paulo podia dizer: Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Cristo, nossa Páscoa, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. E João, na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 14, João faz outra declaração muito importante. Passamos da morte para a vida. É isto que aconteceu. É isto que é Páscoa. Eu não sei o que é que faz no meio da Páscoa o coelho, os ovos da galinha, porque a galinha não fez nada por mim. O chocolate só me adoça a boca, mas não me salva a alma. E infelizmente, há tantas pessoas que, sendo crentes, e eu não sei porquê, continuam a pôr coisinhas do ovo e do coelhinho, porque o coelhinho é muito bonitinho, não é? Ai, o coelhinho é tão fofinho. Assim, mas não representa a Páscoa. E sabem porquê é que está lá o coelho e os ovos? Por causa do paganismo. O diabo, sempre que há uma coisa boa, tenta misturar paganismo com cristianismo. Isto tem acontecido em toda a história. E sabe quem é que começa com esta brincadeira? Geralmente são os crentes. Que têm a mania de trazer para dentro da igreja aquilo que o diabo tem. Quando nós temos as coisas de Deus e não necessitamos trazer as coisas do diabo para dentro. As coisas do diabo têm que ir para fora. É por isso que hoje há tanto modismo. Acrescentes àquilo que Deus ensinou. Porque as pessoas têm necessidade de ver, de palpar, e qualquer coisa que vejam bonito lá fora, acham que tem que estar cá dentro. Mentira! Nós temos o melhor cá dentro, Jesus Cristo. Jesus Cristo é o melhor, Jesus Cristo é suficiente, Jesus Cristo é único. Nós não precisamos daquilo que o diabo tem, tu precisas e eu daquilo que Deus tem para ti e para mim, é suficiente. É por isso que Jesus Cristo é nosso suficiente Salvador, aleluia. Não é preciso outro, Ele é suficiente. Ele é suficiente, meu irmão, minha irmã. Você não precisa de coisas que não são de Deus. A graça de Deus nos basta. E o seu poder se aperfeiçoa na nossa debilidade. Então, irmãos, tenhamos cuidado em não paganizar a igreja ao longo dos anos. A igreja cristã tem sido paganizada pelos próprios crentes que querem agradar ao mundo. Mas o autor da Bíblia diz: não vos conformeis a este século. Irmãos, você não necessita de nada que o diabo tem. Você só necessita daquilo que Deus tem para si. E Deus tem para si sempre o melhor. O melhor. O melhor. E o melhor de Deus não é qualquer coisa. O melhor é mesmo o melhor que existe no mundo. Deus só tem coisas boas. E a maior dádiva é o seu Filho, Jesus Cristo. E eu agradeço nesta manhã porque não somente nos deu o seu Filho, mas como igreja, como povo de Deus, temos o privilégio de nos reunir aqui na sua casa, com algumas limitações. Mas essas limitações não são suficientes
para eu não recordar a morte do meu Senhor, para tu recordares a morte do teu Senhor, até que Ele venha. É por isso que a igreja continuará a participar da ceia do Senhor, até que Ele venha, e este é um privilégio que como igreja nós temos de estar à volta dos símbolos do pão e do vinho, que representam exatamente tudo aquilo que Jesus fez por nós. Havia alguns requisitos para a celebração da Páscoa judaica e há alguns requisitos para a celebração da Páscoa cristã. A primeira era um cordeiro de 1 ano, puro, sem nenhum tipo de quebradura, e esse animal tinha que ser consumido naquele dia, ou que não fosse consumido seria totalmente queimado. Se uma família não fosse suficiente, podia juntar-se a outra família para não estragarem absolutamente nada, tudo fosse aproveitado. É por isso que Jesus Cristo é conhecido como o Cordeiro de Deus. Foi isto que João Batista declarou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O cordeirinho que faz mé, 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 era sacrificado todos os dias. O Cordeiro bendito de Deus foi sacrificado uma vez por todas, porque o sacrifício de Jesus Cristo é único, o sacrifício de Jesus Cristo é completo, o sacrifício de Jesus é eterno. É por isso que nós estamos agarrados ao sacrifício de Jesus e não aos sacrifícios do Antigo Testamento. Cristo em nós, dizia o apóstolo Paulo, esperança da glória. Aleluia. A nossa esperança é Jesus. A nossa esperança é a sua vinda. Depois também havia pão sem levedura. Isto fala-nos de Jesus sem pecado, sem algum tipo de coisa artificial, sem nada acrescentado. E também o pão tinha que ser feito rapidamente para eles poderem sair. Vocês sabem, se tivermos que levedar um pão, demora muito mais tempo, há muito mais horas, e não é natural, não é o natural do pão. Alguém acrescentou algo. E ao sacrifício de Jesus nada pode ser acrescentado. Ele é suficiente. Há gente que ao sacrifício de Jesus está acrescentando correntes de 7 dias. Tu oras 7 dias para receberes algo. Tu dás tanto dinheiro para receber mais. No sacrifício de Jesus, tu não tens que pagar nada, Ele é que pagou. Tu não tens que fazer nada mais porque Ele já fez. Tu tão somente tens que aceitar pela fé Jesus Cristo e convidá-lo a vir ao teu coração para ser o teu Senhor e o teu Salvador. E é isto que temos feito. E eu agradeço a Deus por esse amor que Ele tem por nós. Aleluia. Depois também ervas amargas, para eles nunca se esquecerem que tinham sido escravos. E sabem uma coisa, o mal de muitos cristãos é que se esquecem rapidamente da velha vida. Às vezes esquecem-se que estavam condenados a ir para o inferno, quando nós devíamos ser as pessoas mais felizes, mais alegres, porque o Senhor livrou-nos do inferno e da morte. E às vezes eu não vejo os crentes regozijarem-se nesta verdade gloriosa. É uma verdade tremenda, meus queridos irmãos, que eu estava condenado à morte, tu estavas condenado à morte eterna, mas Jesus nos salvou, aleluia. E eu não posso esquecer para valorizar o sacrifício de Jesus Cristo. A Bíblia diz, não esqueças de nenhum dos seus benefícios. Não é isso que está escrito? Não esqueças. Porque nós, os seres humanos, eu esqueço-me de tanta coisa. Para mim seria impossível agora dizer tudo aquilo que Deus tem feito por mim. Para ti seria impossível. Já te esqueceste de muitas coisas, não te esqueceste? Eu esqueci-me. E às vezes não deveria esquecer, se calhar devia ter apontado tudo, desde que sou homem, desde que sou gente, para dizer ao diabo, grandes coisas o Senhor tem feito por mim e por isso estou alegre. Aleluia. Sabe que o diabo necessita levar na fronha esta verdade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Parece que às vezes temos medo de lhe dizer: não, diabo, tu não prestas, tu não serves, porque Deus deu o seu filho para morrer por mim, me resgatou, me salvou, e eu quero permanecer em Cristo, porque o que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e nele tudo se fez novo. Bem, a ressurreição de Jesus aconteceu entre os anos 30 e 33 da nossa era. E eu vou avançar e vamos começar aqui com terça-feira à noite. Deixa-me lá ver, eu vou ter que passar. É isto mesmo. Terça-feira às 18 horas, mais ou menos. Mais ou menos, não há nada seguro aqui. Sabe o que é que aconteceu na terça-feira? Diz assim, Lucas 22, 7 a 13. Tudo isto que eu vou dizer, peço-vos que estejam mesmo com a Bíblia na mão, para vocês verem que é a Bíblia que diz. Eu não me inventei nada, está escrito na Bíblia. O único que não está lá é os dias. Mas eu sei fazer contas. Vocês também. Então, terça-feira à noite, preparação da Páscoa. Terça. Geralmente as pessoas iam mais para a frente. Iam para a quinta. Terça. É que nós temos que fazer continhas e horas e tudo para chegarmos aqui. Raiou o dia dos pães sem fermento, em que se devia imolar a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João dizendo: ide e preparai-nos a ceia da Páscoa. Perguntaram-lhe eles, os discípulos: onde queres que a preparemos? Ele respondeu: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem carregando uma bilha de água. Seguiu até à casa em que ele entrar. E direis ao dono da casa: o mestre pergunta-te, onde está a sala em que comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará no andar superior uma grande sala mobilada, e ali fazei os preparativos. Foram, pois, e acharam tudo como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. O que é que vocês veem aqui? Um milagre. Que eu saiba, Jesus não tinha nenhuma casa, nem nenhuma sala, como alguns andam por aí a dizer que Jesus tinha uma casa aqui, uma casa ali. Que eu saiba, na Bíblia não aparece uma só vez que ele fosse dono de alguma casa. Não haveria nenhum problema. Só estou a dizer que não devemos dizer aquilo que a Bíblia não diz. Eu não estou contra esse facto. Quem tem, tem. Mas não há nada na Bíblia que diga. Se não há, eu não devo dizer. Estamos de acordo? Se não há, eu não devo dizer. Também não devo acrescentar. É isso ou não é? Também não devo tirar nada da Bíblia. Os irmãos aprendem, nós temos esta necessidade. Nem tiramos, nem aumentamos. O amém foi muito fraquinho. Se somos verdadeiramente discípulos de Jesus, nós não acrescentamos, nem tiramos nada à palavra de Deus. Estamos todos de acordo? Ok. Isto é um princípio que nós ensinamos e que queremos permanecer, porque é um princípio bíblico. Bem, há um milagre aqui, claro. Eu não vou falar isto, não vou perder muito tempo. Como é que o mestre diz, vocês vão e tal, vão encontrar tal pessoa, tal, e como Deus prepara os corações, já viu? É assim, eu acredito nisso porque Deus trabalha mesmo assim. Deus faz estas coisas porque Ele é o Deus de milagres. E tudo estava preparado. Tudo o que é de Deus dá certo sempre. Lembra-te disto. Tudo o que é de Deus dá certo. Mas continuo. Depois, estamos a falar mais ou menos 18 horas. Às 19 horas, Jesus vai lavar os pezinhos aos seus discípulos. Uma boa hora, não é? Já estava escurinho. Vai lavar os pés aos seus discípulos. João 13 diz: durante a ceia, quando o demónio já tinha lançado no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de traí-lo, sabendo Jesus que o Pai tudo lhe dera nas mãos e que saíra de Deus e para Deus, voltava, levantou-se da mesa, depôs as suas vestes e, pegando numa toalha, cingiu-a com ela. Em seguida deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Depois de lhe lavar os pés e tomar as suas vestes, sentou-se novamente à mesa e perguntou-lhes: sabeis o que vos fiz? É uma pergunta. Sabeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem,
porque eu o sou. Logo, se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. João 13, 2-5 e 12-15. E ainda hoje nós devemos continuar a lavar-nos os pés uns aos outros. Não fisicamente, mas a servir-nos uns aos outros em amor. Amém? Jesus ensinou que era assim. E é assim que estamos a fazer, e é assim que queremos fazer, porque nós queremos agradar ao Mestre. Por volta das 8 horas, Jesus vai instituir o que se chama a ceia. Aquilo que nós hoje já estamos a fazer foi instituído, como vocês sabem, antes da Páscoa. E diz em Mateus 26, 26 a 29. Mateus 26, 26 a 29. Durante a refeição, Jesus tomou o pão e abençoou-o. Partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei. Isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, tendo dado graças, e deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Digo-vos que doravante não beberei, Jesus está dizendo, não beberei mais desse fruto da vinha, até ao dia em que o beberei de novo convosco no reino do meu Pai. Eu estou à espera desse dia. Eu estou à espera dessa grande ceia, onde nós participaremos da grande ceia, juntamente com o Senhor. Aqui é espiritualmente, lá vai ser fisicamente, Ele estará connosco. Mateus 26, 26 a 29. Termina isto, claro que houve o beijinho do Judas, e o Senhor disse: aqui está um dos que me vai trair. Portanto, claro, eles não entenderam que era Judas, ficou aquela dúvida. Às 21 horas, mais ou menos, da noite, quero-vos dizer que aqui já estávamos no outro dia, para os judeus. Portanto, já estávamos na quarta-feira. Ok? Estão aqui? Estávamos na quarta-feira. 21 horas. Jesus vai até ao Jardim das Oliveiras. Há uma coisa que eu também nunca tinha pensado e foi agora quando estive a estudar isto. Jesus nem sequer teve tempo de dormir, foi tudo completo até à crucificação. Imagina como é que o corpo dele estaria cansado, partido, flagelado, com tudo o que aconteceu. Por isto que estive a ver os pormenores, Jesus nessa noite não chegou a dormir. Imaginem-se. Mas vamos lá, 21 horas. Pode ser 20 e 30, estão a entender? Pode ser 22. Eu não estou aqui a ser... Porque não há nada, é uma ideia que estou a dar-vos. Retirou-se Jesus, desculpem, Mateus 26, 36. Quem está a seguir a Bíblia, porque nós seguimos a Bíblia. Mateus 26, 36 a 38. Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsemani e disse-lhes: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: minha alma está triste até à morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Vocês sabem o que aconteceu, não sabem? Eles adormeceram. Eles adormeceram. Então Jesus vai entrar em agonia. E é aqui que Jesus soa gotas de sangue. Literalmente. E meus irmãos, se vocês perguntarem a alguém entendido em medicina o que é suar gotas de sangue, é um sofrimento atroz. Vamos ver Mateus 26, 39. Meu Pai, se é possível, disse Jesus, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Lucas acrescenta algo. 22, 43 diz que lhe apareceu um anjo do céu para o confortar. Jesus precisava de ser confortado, como nós a cada dia necessitamos de ser confortados. Lucas 22, 44 acrescenta mais alguma coisa e dá luz a esta situação. Diz que Jesus entrou em agonia e orava ainda com mais instância, com mais força. O seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Às 23 horas,
Sabem quem aparece? Judas. Aparece Judas. Mateus 26, 47 a 50. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, e com ele uma multidão de gente armada de espadas e cacetes, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. O traidor combinara com eles este sinal: aquele que eu beijar, a ele prendei-o. Aproximou-se imediatamente de Jesus. Provavelmente a sua consciência estava pesada. Queria fazer o trabalho depressa. Tinha-se dado conta que esse não era o caminho. E a prova é que ele depois vai e suicida-se. Mas diz assim: aproximou-se imediatamente de Jesus e disse: salve, mestre! O salve era uma saudação romana. Salve, mestre! E beijou. Disse-lhe Jesus: é então para isso que vens aqui? Imaginem que essa frase ficaria na mente de Judas. É para isso que vens aqui? Fiz-te algum mal? Fiz-te algum mal? Sou eu pecador? Sou eu um bandido? Sou eu um ladrão para ser entregue? Sou eu um malfeitor? Claro que desde um tempo já estávamos na quarta-feira, mas mais ou menos pelas 24 horas, à meia-noite, Jesus é preso. Voltando-se, Lucas 22, 52 a 53. Lucas 22, 52 a 53. Voltando-se para os príncipes dos sacerdotes, para os oficiais do templo e para os anciãos que tinham vindo contra ele, disse-lhes: saístes armados de espadas e cacetes como se viesseis contra um ladrão? Disse-lhe Jesus: entretanto, eu estava todos os dias convosco no templo e não estendestes as mãos contra mim, mas esta é a vossa hora e do poder das trevas. À 1h da noite, Jesus é levado até Anás. E está escrito em João 18, 13 a 23. Evangelho segundo São João 18, 13 a 23. Conduziram-no primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era sumo sacerdote daquele ano. Caifás fora quem dera aos judeus o conselho: convém que um só homem morra em lugar do povo. Simão Pedro seguia Jesus e mais outro discípulo. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, porém Pedro ficou de fora à porta. Mas o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu e falou à porteira, e este deixou entrar a Pedro. O sumo sacerdote indagou de Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu-lhe: falei publicamente ao mundo, ensinei na sinagoga e no templo, onde se reúnem os judeus, e não falei às ocultas. Para que me perguntas? Pergunta àqueles que me ouviram aquilo que eu lhes disse. Estes sabem o que é que eu ensinei. E estas palavras, um dos guardas presentes deu uma bufetada em Jesus, dizendo: é assim que respondes ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, prova-o, mas se falei bem, porque me bates? Às 2h da manhã, Jesus é entregue a Caifás. Diz João 18, 24, Anás enviou o preso ao sumo sacerdote. Mateus 26, 59 diz: enquanto isso os príncipes dos sacerdotes e todo o conselho procuravam um falso testemunho contra Jesus a fim de o levarem à morte. Marcos 14, 57 a 61 diz: levantaram-se então alguns e deram esse falso testemunho contra ele, dizendo: ouviu dizer, eu destruirei este templo, feito por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro que não será feito por mãos de homens. Estava Jesus a referir-se a quem? À sua morte, ao seu corpo. E eles entenderam que Jesus estava contra o grande templo, o templo agora neste caso de Herodes, mas que o primeiro foi de Salomão e foi destruído, depois reconstruído por Zorobabel e finalmente construído por Herodes. E agora
eles estavam dizendo que Jesus, afinal de contas, tinha dito que ia destruir aquele templo. Mas nem neste ponto eram coerentes os seus testemunhos, diz a Bíblia. O sumo sacerdote levantou-se no meio da assembleia e perguntou a Jesus: não respondes? Não respondes nada? O que é isto que dizem contra ti? Mas Jesus se calava e nada respondia. Marcos 14, 57 a 61. Em Marcos 14, 64 a 64, diz assim: o sumo sacerdote tornou-lhe a perguntar: és tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou então as vestes e disse: para que desejamos ainda testemunhas? Exclamou ele: ouvistes a blasfémia? Agora, Jesus é 3 vezes negado por Pedro. Estavam à espera, não estavam? Todos conhecemos, um grande acontecimento. Marcos 14, 66 a 68. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. Ela fixou os olhos em Pedro, que se aquecia. Imaginem-se, era madrugada. Estava ali a aquecer-se. E disse: também tu estavas com Jesus de Nazaré. Ele negou: não sei nem compreendo o que dizes. E saiu para a entrada do pátio e o galo cantou. Já o tinha feito por 3 vezes. E lembrou-se o que Jesus lhe tinha dito: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Estão a ver todo o processo? Às 4 horas da manhã, Jesus vai ser entregue à morte. 4, pode ser 4, pode ser 5. Não estão a ver. Lucas 22, 66 a 71. Hoje estamos a fazer ir à Bíblia, mas é assim que nós temos que fazer, está bem? Eu não quero falar coisas de cor, acrescentar, tirar. A Bíblia é clara, diz assim: ao amanhecer, reuniram-se os anciãos do povo, os príncipes dos sacerdotes, os escribas, e mandaram trazer Jesus ao seu conselho. Perguntaram-lhe: diz-nos se és o Cristo. Respondeu ele: eu vos disse, não me acreditais? Se eu vos fizer qualquer pergunta, não me respondereis? Mas doravante o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Então perguntaram todos logo: tu és o Filho de Deus? Respondeu: sim, eu sou. Eles então exclamaram: temos nós ainda necessidade de testemunho? Nós mesmos o ouvimos da sua boca. E Judas, o traidor, vendo-o então condenado, tomado de remorsos, foi devolver aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos as 30 moedas de prata, dizendo-lhes: pequei, entregando o sangue de um justo. Mateus 27, 3. Às 5 horas da manhã, e agora vou apressar, Jesus é levado até Pilatos. Lembram-se? O Pilatozinhos, que já tinha sido informado pela sua esposa: tem cuidado, não entres nessas questões. Olha que é um justo, tive um sonho, não é? Vocês já sabem, ele já estava avisado. Pilatos entrou no pretório, chamou Jesus e volta-lhe a fazer a mesma pergunta. Vamos, às 6 horas da manhã, Jesus é desprezado por Herodes. Ele vai a Herodes não quis saber. Ao princípio ficou contente, se calhar estava à espera de receber algum dinheiro, não foi assim. E isto é Lucas 23, 7 a 11. Às 7 horas da manhã, Herodes vai enviar Jesus outra vez para Pilatos. Desculpem, aqui é que é depois a mulher o avisa, está bem, ok. E às 8 da manhã, e eu quero chegar rápido, Jesus é flagelado. Nós temos um salmo, o Salmo 22. Leiam em casa, Salmo 22.
onde relata todo o sofrimento pelo qual o nosso Senhor Jesus passou. É uma profecia, aquele salmo, a dizer por aquilo que o nosso Salvador iria passar. E também Isaías fala disto. Então é aqui, pela primeira vez, que Pilatos mandou flagelar Jesus. João 19:1. É aqui, até agora era interrogatório, levou apenas uma chapada. A partir daqui, é aquilo que as pessoas chamam o Calvário. É bater, é chicotear, é cuspir, tudo fizeram a Jesus. Os irmãos sabem, não vale a pena eu estar aqui pormenor, mas foi tudo isto que aconteceu. E sabe, Isaías retrata isto de uma maneira espetacular. No capítulo 53, no versículo 4 e no versículo 5 diz: em verdade, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou os nossos sofrimentos, e nós o reputamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado. Mas Ele foi castigado por nossos crimes, esmagado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos salva pesou sobre Ele. Fomos curados graças às suas chagas. Tremendo o que Isaías, tantos anos antes, expressa sobre este momento em que Jesus estava a passar por nossa culpa, pelos nossos pecados, por aquilo que nós lhe fizemos. E agora diz que Mateus 27, aquilo que vocês conhecem, arrancaram-lhe as vestes, colocaram-lhe um manto escarlate, depois trançaram uma coroa de espinhos, meteram-lhe na cabeça, puseram-lhe na mão uma vara, dobrando os joelhos diante dele, diziam com escárnio: salve, Rei dos Judeus! Cuspiam-lhe no seu rosto e, tomando da vara, davam-lhe golpes na cabeça. Mateus 27, 28 a 30. E agora Jesus vai ser condenado à morte. João 19, 14 a 15. Pilatos disse aos judeus: eis o vosso rei. Mas eles clamavam: fora com ele! Fora com ele! Crucificam! Pilatos perguntou-lhes: hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: não temos outro rei além de César. Mentirosos, que nem acreditavam que César fosse o rei deles, mas por interesses políticos mesquinhos. Agora já o César era o rei deles. Como o homem consegue ser tão hipócrita quando deseja fazer mal a alguém? E estes religiosos, sepulcros branqueados, como o Senhor lhes chamou algumas vezes, apenas estavam interessados na morte do santo, do justo. Mas eu dou graças a Deus porque Ele morreu por mim. Tu deves dar graças a Deus porque Ele morreu por ti. Depois, às 11 da manhã, Jesus vai carregar a cruz até ao Calvário. Vocês conhecem. Levaram então consigo Jesus em direção ao Calvário, em hebraico Gólgota. Depois, enquanto o conduziam, detiveram certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe, obrigaram-no a levar a cruz para ir atrás de Jesus. Lucas 23, 26. Depois temos Lucas 23, 27, que diz que seguiu uma grande multidão de povo e de mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Voltando-se para elas, Jesus disse: filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre os vossos filhos. Porque virão dias em que se dirá: felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então dirão aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos. Porque se eles fazem isto ao lenho verde, que acontecerá ao seco? Estava falando dele próprio, certo? Mais ou menos às 12 horas da manhã já estamos às 12 horas da manhã, portanto, de quinta-feira. De quarta-feira, desculpem. Jesus é despojado das suas vestes e crucificado. Os irmãos conhecem, os soldados crucificaram Jesus, tomaram as suas vestes, fizeram delas 4 partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas deitemos sortes sobre ela, para ver de quem será. Assim se cumpriu a Escritura.
repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica. Salmo 21:19. Isso fizeram os soldados em cumprimento da profecia, sem saber que estavam a cumprir a profecia. Aqueles que nem acreditavam em Jesus acabaram por ser parte do cumprimento da profecia. Estão a ver? Deus faz estas coisas tremendas. E Pilatos redigiu também uma inscrição e a fixou por cima da cruz. Nela estava escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram essa inscrição porque Jesus foi crucificado perto da cidade e a inscrição era redigida em hebraico, em latim e em grego. Os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas sim, este homem disse ser o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. João 19:19-22. 13 horas, 1h da tarde, Jesus entrega Maria a João para ser cuidada por ele. Como vocês sabem, Maria já teria a sua idade, Jesus era a sua mãe, e Jesus preocupa-se com ela e entrega a sua mãe a João em Marcos 15:40, ou João 19:26. E às 14 horas, entre as 14 e as 15, Jesus morreu na cruz. Entre as 14 e as 15, portanto, de quarta-feira, Jesus morreu na cruz. Vocês conhecem, diz que havia ali um vaso cheio de vinagre, os soldados encheram de vinagre uma esponja e fixando numa vara de isopo, chegaram-lhe à boca e depois Jesus vai dizer: consumado está. O véu do templo rasga-se de alto para baixo, impossível, mais outro milagre. O véu do templo tinha sensivelmente 10 centímetros. Os irmãos nunca conseguem cortar um tecido, as irmãs melhor do que os homens sabem disto, de alto para baixo. Vocês não são capazes, ninguém, a não ser com uma tesoura. A rasgar, ninguém consegue. Agora imaginem-se que não é um tecido, 10 centímetros de tecido. E rasga-se de alto para baixo. A salvação vem de cima para baixo para o homem. A salvação vem de Deus. A salvação não vem da religião. A salvação não vem da filosofia. A salvação não vem dos homens. A salvação para nós vem de Deus. É a maior dádiva de Deus à humanidade. É o Salvador, Jesus Cristo. E é aqui que Jesus dá o grande brado e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas quero-vos dizer que já algo aqui também, a terra encheu-se de trevas. Ele inclina a sua cabeça e rende o seu espírito. Há várias coisas que aconteceram aqui: mortos que ressuscitam, terremoto que acontece, pedras que se partem, outro milagre de Deus. E diz que os mortos eram crentes em Cristo já. Alguns, não foram todos, provavelmente pessoas que tinham sido enterradas, se calhar, no dia anterior, não sei, não quero especular, mas houve ressurreição de mortos, para demonstrar que Deus tem poder sobre a morte. O nosso Deus é o único que tem poder sobre a morte. Entre as 15 e as 16, Jesus é trespassado pela lança, mas não lhe partiram nenhum osso, porque ele já estava morto. Estava escrito que nenhum dos seus ossos seria partido. Aos outros partiram, mas a Jesus não partiram, porque estava profetizado que nenhum dos seus ossos seria partido. João 19:31-34 diz: os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação a esse sábado particularmente solene. Vocês sabem que era na sexta-feira que começava o sábado, ok? Então isto não poderia acontecer. Entre as 16 e 17, Jesus é retirado da cruz. Após suportar em sua pessoa os tormentos, alegrar-se de conhecê-lo até um elevo, Jesus, o justo, aquele que verdadeiramente morreu por nós, como diz Isaías 53:11-12. E depois havia um homem por nome José de Arimateia, membro do conselho, homem reto e justo. Ele não havia concordado com a decisão dos outros, nem com os atos deles. Originário da Arimateia, cidade da Judeia, esperava ele o reino de Deus. Foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Lucas 23:50-52. Pilatos admirou-se de que ele tivesse morrido tão depressa e, chamando o centurião,
perguntou se já havia muito tempo que Jesus tinha morrido. Obtida a resposta afirmativa do centurião, mandou-lhe dar o corpo. E entre as 17 e as 18, já estamos a entrar no outro dia a seguir, ok? Aqui já estamos na quinta-feira, ok? Neste caso será na sexta-feira, para os judeus. Então, portanto, ele morreria antes, exatamente, mas aqui, quando é sepultado, diz João 19:38, foi, pois, e tirou o corpo de Jesus, acompanhou Nicodemos, aquele que anteriormente fora de noite ter com Jesus, levando umas 100 libras de uma mistura de mirra e aloés, tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em panos com os aromas, como os judeus costumavam sepultar. E depois João acrescenta mais qualquer coisa no capítulo 19, versículo 41, diz, no lugar em que ele foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, e está profetizado que seria num sepulcro novo, onde ainda ninguém tinha sido enterrado. Tudo toca na Bíblia, tudo está certo com a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não sei porque há pessoas que ainda hoje não acreditam na Bíblia, quando tudo aquilo que a Bíblia diz se cumpriu, vai-se cumprir aquilo que ainda não foi cumprido, porque ela é sim, é a palavra de Deus, aleluia, e eu confio na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Diga comigo se crê. Eu creio na palavra de Deus, porque os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Aleluia. Depois Mateus diz que rolou uma grande pedra à entrada do sepulcro e foi-se embora. As mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia acompanharam José. Os homens não foram só as mulheres. As mulheres são sempre as mulheres. Deixai-vos de conversas, homens. Quem é que foi ao primeiro dia da ressurreição também? Quem é que estava lá? As mulheres. E os homens onde é que estavam? Não sei. Aleluia mesmo. Então as mulheres voltaram para casa e sabe o que é que foram fazer? Preparar, porque ainda não tinha chegado o sabate e no sabate não podiam fazer nada. Então foram preparar os aromas para que no domingo, à primeira hora, fossem ao sepulcro para colocar sobre Jesus. E quando lá chegaram, receberam uma mensagem: porque buscais o vivente de entre os mortos. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Diga comigo, Jesus ressuscitou! Jesus ressuscitou! Jesus ressuscitou! Jesus ressuscitou! E nós estamos aqui para celebrar a sua morte e a sua ressurreição até que Ele venha. Aleluia!